Eu não entendo nada que o meu professor está falando. Para mim, ele fala grego. De onde ele tirou essa conta? Você se identificou com alguma dessas falas? É uma queixa muito comum dos alunos que têm dificuldade em matemática. E eu vou te contar uma coisa, eu estou aqui para te ajudar a reverter essa história. Então vem comigo. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Eu sou a Renata Monducci e sou professora de matemática há mais de 15 anos. E durante todo esse tempo, eu venho desenvolvendo maneiras de ajudar os meus alunos a deixar essa matemática mais simples, sem ser esse monstro de 7 cabeças que todo mundo fala por aí. E eu estou aqui hoje para te dar umas dicas de como reverter essa história. Me conta aqui nos comentários se você também acha que a matemática é tão terrível assim, se você acha que ela é um monstro de 7 cabeças e quais as suas maiores dificuldades. Quem sabe eu faço um vídeo e posso ajudar você no seu problema. Essa queixa da matemática ser muito difícil envolve muitas coisas, além de simplesmente ter dificuldade em fazer as contas. Ela começa desde lá da nossa infância, onde algumas pessoas que nos rodeiam, ou pais, ou tios, ou colegas, sempre vêm com aquela história que matemática é uma matéria difícil. Então você cresce com aquela crença de que matemática é difícil. Então na primeira barreira que você tem com o conteúdo, ou alguma dificuldade, você simplesmente aceita e começa a passar por cima. Então o erro começa desde a infância. A gente tem que começar a quebrar essas barreiras. Parar de escutar aquela falação dos outros. Ai, matemática é muito difícil. Ai, eu nunca soube matemática. Tem uma diferença da matemática com outros conteúdos que está na parte da abstração. Vamos imaginar aqui. Se eu falo para você assim, vamos pensar num abacaxi. Quando eu falo a palavra abacaxi, eu tenho certeza que na sua cabeça formou uma imagem. Talvez, se você já experimentou, você tenha lembrado do sabor, que é um sabor mais ácido, ou às vezes mais adocicado, depende provavelmente das suas experiências com o abacaxi, inclusive do aroma. Ou seja, você consegue ter uma visão, um cheiro, inclusive até o tato do abacaxi, né? Que ele é todo áspero pelo lado de fora. E nos outros conteúdos, quando você está falando de história, né? Você fica imaginando como aconteceu, tem muito filme. O humano também, né? Nós somos carne e osso, então a gente consegue imaginar todos os seres vivos, então a nossa imaginação vai fluir. Quando eu falo fórmula de Bhaskara, o que vem na sua cabeça quando eu falo fórmula de Bhaskara? Umas letras com números. Alguém vai falar assim, para quem sabe, não, é para resolver a equação do segundo grau. Ok. E aí? Você conseguiu visualizar alguma imagem que não seja letras e números? Conseguiu imaginar cheiro? Conseguiu imaginar sabor? Conseguiu imaginar tato? Pois é. Aí é que está a abstração. Uma ferramenta que ajuda muito nessa parte da abstração matemática são os mapas mentais. Então fazer aqueles mapas coloridos, mentais, com as fórmulas, para ajudar na memorização, para ajudar na aplicação do conteúdo, eles ajudam bastante, porque na hora que você estiver lá precisando de fazer a utilização de uma fórmula de Bhaskara, o que a sua memória vai lembrar? Do mapa mental, tá? Todo coloridinho, todo bem feito, então ela vai retomar aquela imagem do mapa mental. Fica a dica. E outra coisa, gente, ninguém nasce sabendo. Ao longo da vida, a gente vai desenvolvendo com conhecimento, com treino, as nossas habilidades. Nós temos nossos sentidos mais apurados, né? Tem gente que é mais visual, tem gente que é mais olfativo, tem gente que é mais auditivo. Por exemplo, tem gente que canta super bem, desde pequenininho, solta a voz e canta, que é uma maravilha. Então significa que alguém não pode cantar porque não canta desde a infância, não tem aquele dom natural? Claro que não. Você pode, por exemplo, entrar numa aula de canto, treinar, melhorar sua afinação e chegar talvez no nível daquela pessoa que tem aquele talento nato, ou seja, tudo é treinado. Olha que fato interessante. Eu faço aulas de boxe, já tem aproximadamente 6 meses. Gente, qual que era a minha habilidade com luta? Zero. Eu era horrível, a verdadeira franga. Beleza, mas eu sempre quis fazer uma arte marcial e já tentei outras que eu não me adaptei muito bem. E aí eu cheguei no boxe, comecei as minhas aulas de boxe. Gostei da aula, mas eu era péssima. Doía meu punho, eu sentia muitas dores, eu consegui deslocar o meu dedinho dentro da luva por mau posicionamento, coisas que poderiam me fazer desistir da aula. Não, mas eu estava gostando daquela aula e pensava, não, se as pessoas conseguem, se fulano conseguiu, lógico que eu não estava me comparando com o Mike Tyson, né, gente?
Então, assim, eu olhava aquilo ali como um desafio. Então, não, eu quero melhorar, não é possível. Todo mundo dá aqueles socos daquele jeito, eu não consigo dar nenhum soquinho. Minha força, na verdade, vamos dizer, o meu encaixe do soco era péssimo. Estou ótima hoje em dia? Não, mas como eu evoluí, eu já não sinto mais as dores no punho, eu melhorei bastante os meus golpes e, é claro, venho desenvolvendo, não pretendo sair tão cedo, estou super feliz com a minha evolução. Se eu ficar naquela barreira de, eu não nasci pra... Eu queria fazer uma arte marcial, né? Então era um desejo meu. E aí eu fui lá nos primeiras barreiras e eu desistisse, então eu não ia fazer nada. Então é muito importante a gente enfrentar os nossos desafios. A matemática, diferente dos outros conteúdos, ela tem uma sequência lógica. Então, às vezes, você sente dificuldade em um certo conteúdo, só que às vezes para você entender aquilo ali, tá dependendo de um conteúdo anterior. Que nos outros conteúdos isso não acontece muito. Então, você pode estar estudando Revolução Industrial e simplesmente se fixar na Revolução Industrial. Isso muitas vezes não vai atrapalhar na hora de fazer a prova. É lógico, se você entende toda a história antes daquilo ali, ajuda bastante a entender aquele contexto ali, mas não te impede. Agora, se você chega no ensino médio, né, as matérias do ensino médio, e aí você está lá vendo uma função do segundo grau, e aí você não consegue resolver aquela equação do segundo grau, aonde você vai ter que voltar? Lá naquele conteúdo da matemática básica, aonde você depende de saber uma equação do segundo grau. Tá? Isso não tem que ser empecilho para você continuar os seus estudos. Você simplesmente tem que entender onde mora o problema e tem que voltar e resolver aquele problema para você dar sequências nos seus estudos. Agora eu vou te contar uma coisa que você não vai acreditar. Eu já tive bloqueio com matemática na minha infância. Lá no Fundamental 1, né, naquela faixa de, deixa eu ver, 8, 9 anos de idade, eu era totalmente bloqueada com matemática. Eu lembro que a professora, quando ela colocava os problemas, né, onde eu tinha dificuldade, não nas operações básicas, né, mas quando tinha problema, parecia que quando eu ia ler aquele problema, embaralhava na minha cabeça, eu bloqueava. Na verdade, é como se o meu cérebro já não quisesse ler aquilo ali. Eu não sei se acontece isso com você. Então, eu tinha uma preguiça emocional, não sei se eu posso citar dessa forma. Então, eu tinha aquele empecilho de fazer a leitura da questão e já tomava como isso é difícil. E eu lembro, com muito orgulho, que quem me desbloqueou, gente, foi o meu pai. E o meu pai não tinha, né, já faleceu, nem o fundamental completo. Mas ele tinha, sabe o que meu pai tinha muito? Estratégia. Matemática, muito além de fazer contas, matemática ela é estratégia. Então, quando vinha aqueles problemas mais simples, tinha tanto, fulano gastou com tanto, foi ao supermercado, fez esse gasto, subtraiu tanto, eu não tinha estratégia de resolução. E nisso meu pai era muito bom, ele era excelente estrategista. E eu não esqueço disso, uma vez ele sentou comigo e fez eu fazer uma lista que a escola tinha mandado na época, cheia de problemas. Eu lembro que eu cheguei a chorar, porque eu não queria fazer. Olha pra você ver, eu não queria enfrentar a minha dificuldade. Ele falava, não, você vai enfrentar. E fazia eu refazer a leitura do problema. E de repente, gente, foi igual parecendo que uma mágica aconteceu, de repente clareou. Eu comecei a ler o problema sem aquela barreira que estava na minha frente. Simplesmente lia como se eu estivesse lendo um livro de história, lia como se eu estivesse lendo um livro de literatura. E foi aí que eu comecei a amar matemática, eu comecei a gostar e eu ficava maluca estudando. Eu não conseguia chegar na escola sem ter um exercício sem resolver. Eu tinha que achar alguém que me ajudasse quando eu não conseguia fazer um problema. Mas antes eu tinha sim um bloqueio com matemática e enfrentei esse bloqueio. Por fim, gente, milagre não existe. Se matemática é o seu ponto fraco, quando a gente tem um ponto fraco, o que a gente tem que fazer para melhorar aquele ponto fraco? Se você está vendo esse vídeo, é porque de alguma forma você precisa da matemática. Você virar as costas para ela ou aceitar aquilo como difícil não vai te ajudar em nada. Você deve treinar aquilo todos os dias, pelo menos os 5 dias da semana, né, de segunda a sexta-feira, pelo menos 30 minutos todos os dias. Se você não treinar, não tem mágica nesse mundo que vai te ajudar. O que eu falo muito com meus alunos? Eu gosto sempre de deixar uma atividade após a minha aula. E eu falo para eles assim, olha, faz
quando você chegar em casa, descansa, faz o que você tiver que fazer, outras coisas. Eu falei, mas hoje, pega hoje, nem que seja 20 minutos desses exercícios para o seu cérebro absorver o conteúdo. Porque o que você assiste hoje, se passar 2 dias, costuma o cérebro, ó, jogar para lá. E outra coisa, essa dedicação sozinho, ela é super importante, porque é ela que vai te dar confiança. O que você tem que fazer para conseguir executar isso? Planejamento. A partir de hoje, você vai mudar esse conceito de que matemática é difícil. Substitui essa palavra difícil agora por matemática é desafiadora. E aí, ela tá te desafiando. Você vai correr ou vai enfrentar? O poder tá nas suas mãos. Eu quero ver. Começa a partir de agora.